Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Victor Osimhen, porque é um jogador muito procurado para a próxima janela de transferências. Todo time que deseja um 9 da primeira qualidade deve ir atrás dele, e o Chelsea pode ser uma dessas equipes. E o aliado do Chelsea pode ser um deles, né? É John Mikel, ex-volante da equipe, um meio-campista bem subestimado, e até falando de transferências, tem uma história muito curiosa, vocês podem pesquisar. Antes de ir para o Chelsea, ele teve um acerto com o Manchester United, tem fotos dele na coletiva de imprensa de anúncio dele como jogador do United, né? Teve tudo isso, só que ele não tinha assinado o contrato e o Abramovich entrou no meio da negociação, ofereceu um contrato maior e acabou indo pro Chelsea. Umas coisas loucas assim que aconteceu no futebol na década de 2000. Talvez aconteça ainda hoje, né? Não dá para duvidar disso, mas de qualquer maneira ele acabou indo pro Chelsea e se tornou um meio-campista ali que pode não ter sido o cara de maior impacto, se a gente parar para pensar num time que no meio-campo já teve Essien, Ballack, Lampard, Makelele, N'Golo Kanté, entende? É um time que teve tantos meio-campistas extraordinários, né, na década de 2000 para frente, né? Até antes disso, né, o Zola, o jogador italiano, jogava pra caramba, uma lenda do futebol, né? O Ruud Gullit também, mas a questão que a gente coloca aqui é que o John Mikel, ele teve sim em várias conquistas importantes do Chelsea, foi muito importante na Champions League de 2012, na própria Europa League 2013 ele foi importantíssimo também, era um excelente jogador, bem subestimado, e obviamente, por ser um jogador que era titular no Chelsea na seleção nigeriana, ele pode ter tipo um impacto para muitos jovens atletas da Nigéria. Não acho que é o cara que tem mais impacto entre os nigerianos, é só ver que o ídolo do Osimhen não é necessariamente o Mikel, é o Didier Drogba. Mas de qualquer maneira, né, a gente tem uma situação que o Mikel, numa entrevista hoje para o Ben Jacobs, eu não sei se é no canal de TV, o Ben Jacobs já saiu da TV, ele tá independente hoje, né, mas de qualquer maneira, né, ele tem feito lá, fez um show no auditório, sei lá, uma entrevista com o Mikel, ele perguntou sobre o Osimhen e falou que é um agente na tentativa de levá-lo para lá, tá tentando convencer que Londres é uma cidade melhor para viver do que Paris, do que Manchester, Liverpool, né? E de fato Londres tem uma ótima imagem para muitos atletas, né? Que é uma coisa que ajuda até mesmo os times em crise lá a manterem seus jogadores, né? A maioria deles, né? E a questão é, o fato que o Mikel disse está mandando mensagens diárias, e eu acho que o Chelsea vai precisar muito do poder da amizade se quiser contratar o Osimhen, porque assim, outros times podem acabar indo atrás dele, né? A gente sabe disso. Ele falou ali de Liverpool. Eu acho que o Darwin Núñez vem jogando bem o suficiente para o Liverpool dar um voto de confiança, porque se ele melhorar a questão da finalização, ele se torna um atacante que eles precisam, porque ele dá passes e se movimenta de uma maneira bem acima da média. Ele tem muitos ingredientes para se tornar um dos melhores atacantes da liga e do mundo. Para mim, eu acho que o Darwin Núñez pode ser digno de confiança. Vamos ver se ele vai melhorar ou não as finalizações, né? O Manchester United foi citado por ele, tem o Rasmus Højlund jogando bem. Eu acredito que o United tem tantas carências que talvez centroavante com um bom desempenho recente do Højlund não seja o primeiro foco deles, né? E ele falou do PSG, que assim, não deveria ser um time na disputa, porque eles já contrataram dois centroavantes ditos próximos da primeira prateleira, ou com potencial para lá, Randal Kolo Muani e o Gonçalo Ramos, né? E assim, é uma ideia idiota contratar dois centroavantes de nível parecido, porque um deles vai ter que ficar no banco e você vai ter uma situação em que vai rotacionando, só que ao invés de preservar os jogadores, você no final tem dois jogadores sem ritmo e não jogando o seu melhor, que é o que tem acontecido por lá. Mas a questão é, o PSG é um time que compra com estômago, pode ser que eles vão atrás do Osimhen. E não dá para descartar nessa disputa times como o Arsenal, que gostam muito do Victor Osimhen, querem um goleador. Já está meio nítido que a confiança no Gabriel Jesus está longe de ser das maiores, e eles não querem ficar com Nketiah e Trossard e Havertz fazendo essa função. Eles querem um novo goleador, né? E assim, o Chelsea, obviamente, pode ter essa vantagem de ter gente próxima do Osimhen motivando a ele ir para o clube do Todd Bowley, do Maurício Pochettino, que se Deus quiser, não estará no Chelsea na próxima temporada. Eu queria que ele não estivesse no Chelsea hoje, né? Mas vamos ser realistas, né? Na próxima temporada, talvez ele esteja lá em outro clube na Inglaterra ajudando o Chelsea, porque contra o Chelsea ele vai ajudar muito, né? Mas a questão é, a gente tem uma situação que o Chelsea ele pode ter essa vantagem
de ter gente próxima, né? Muita gente fala da questão financeira, né? De se o Chelsea teria recursos para contratá-lo. O Chelsea pode vender alguns jogadores, pelo visto, né? O Lukaku, pelo visto, deve ir para o futebol saudita, já está bem diretas, né? E se não for, ainda acho que tem um mercadinho ali no futebol europeu. Você também tem uma questão do Madsen, ele deve ser negociado. Tem outros jogadores como o Lewis Hall, que tem multa sancionada. Então, o Chelsea ainda pode fazer boa grana aí no mercado de transferências e conseguir sim dinheiro. Tem jogadores para vender e conseguir recursos, até mesmo entre jovens jogadores que talvez não estejam tanto no plano, como é o caso do Noni Madueke, que eu gosto muito, mas não sabemos se vai estar no plano da equipe, né? Raheem Sterling, por exemplo, pode ser negociado, né? Mesmo que ele não renda muito dinheiro em taxa de transferência, o peso de folha salarial dele é enorme e a saída dele ajuda o clube, então ver isso, entende? O Chelsea, para mim, acho que pro dinheiro não deve ser o grande problema, é convencer ele para um ambiente que hoje é desorganizado, que por mais que haja talento e qualidade em várias peças, né, ainda há um caminho para percorrer e começar a brigar por coisas interessantes. O Osimhen, ao meu ver, ele pode sim mascarar muitos problemas no Chelsea atual, se a gente coloca ele lá, e fazer o time ficar um pouco mais acima na tabela. Mas eu não sei o quanto, não acho que é a ponto de brigar pelo top 4, porque com tanta bagunça tática, acho que é até difícil um cara do nível dele consertar tantos problemas. Talvez oitavo, sétimo, né? Mas a verdade é que assim, o Chelsea precisa de uma evolução tática, mas talvez seja esse um argumento, né? A gente tem os jogadores com um bom técnico e um bom centroavante, as coisas podem melhorar e eu acredito. O centroavante do nível Osimhen coloca o Chelsea como um candidato a top 4, desde que, é claro, tenha um bom técnico. E há bons técnicos no mercado. Se vai contratar um deles ou não, isso vai ser um problema da intertemporada. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Se ele vai continuar com o Pochettino também, né? Mas vamos ver. De qualquer jeito, né? O Chelsea tem ainda a questão de se vai atrás do Osimhen ou não. Eu não acho que assim, se o Chelsea não conseguir o Osimhen, é o fim do mundo. Tem Gyökeres do Sporting, tem o Bonifacio, tem o Toney, tem outros jogadores no mercado que podem acabar sendo contratados, né? Então, assim, não é o fim do mundo perder o Osimhen, mas ele é o melhor do mercado. Você quer ter o melhor jogador, que no final é um dos jogadores mais populares do mundo. Isso pode ajudar a alavancar a marca do Chelsea, não só também no continente africano, que no final é um asset também, né? A gente sabe que se você tem grandes jogadores africanos, grandes lendas por lá, você acaba induzindo muitos jovens jogadores dentro do continente africano a querer ir para o Chelsea. Então, assim, isso acontece, tem esse poder de barganha, jovens talentos que saem por lá, a gente vê que não são poucos, né? Seria interessante também, mas a ver o que vai acontecer nesse aspecto. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.